Olá, um bom dia especial para todo mundo. Eu sou o professor Júnior e nessa nossa videoaula, rapaziada, iremos fazer a correção e revisão de um exercício envolvendo matriz inversa com a utilização do método de Gauss. Coloquei para vocês um exercício que a gente fez na prova da turma da manhã. Então, para comentar o exercício, diz o seguinte: aproximadamente há 250 anos antes de Cristo, escreveu-se na China um livro, pessoal, que chamava Xuixan Suanshu. Esse livro em português quer dizer A Arte sobre a Matemática. Essa obra tem 246 problemas e esses problemas tratam diversos assuntos como agricultura, impostos, equações, etc. Um dos problemas apresenta a seguinte equação do primeiro grau. Aí ele traz essa equação: 2x mais y mais 6z igual a 9, x mais 5z igual a menos 5 e 3x mais 4y igual a 8. Pergunta-se: o exercício foi resolvido naquela época utilizando o método da matriz inversa. Daí o primeiro momento em que o uso das matrizes inversas se mostraram importante para a solução de problemas na história. Então, para a gente introduzir essa aula, pessoal, ele apresenta um sistema e pede que a gente represente esse sistema em forma matricial. Então, para vocês lembrarem, todo sistema, seja com 3 equações, com 4 ou assim por diante, ele pode ser representado em uma forma de matrizes. Como que eu represento em forma de matrizes? Não sei se vocês lembram, aqui eu tenho o nosso sistema. Para representá-lo na forma matricial, é dessa forma. Como que eu faço isso? Primeiro, eu coloco a matrizes dos coeficientes. Como vocês podem observar aqui, ó, a gente tem a matriz dos coeficientes aqui, ó. Matriz dos coeficientes. Depois, você coloca a matriz vetor. Então, aqui você pegou todos os coeficientes, ó, o 2, 1 e 6. 1, o y não tem, então é 0 e 5. Aqui a gente coloca a matriz vetor, que é uma única coluna, que são as variáveis que a gente está trabalhando. E aqui os termos independentes. Tá aí. Se vocês resolverem essa multiplicação aqui, e depois igualar a 9 menos 5 e 8, vocês vão cair novamente no sistema. Então, que fique bem claro, toda matriz ou todo sistema pode ser escrito na forma matricial. E como que se escreve nessa forma matricial? Colocando a matriz dos coeficientes, a matriz vetor e o termo independente. Aí, pessoal, o exercício diz o seguinte: acha a inversa da matriz dos coeficientes. Nessa letra B, eu abri um paralelo bem rápido para que vocês não esqueçam isso daqui, ó. Queremos encontrar a inversa da matriz dos coeficientes. Então, nós queremos encontrar a matriz inversa dessa daqui. É isso que a gente quer encontrar. Aí teve aluno, é importante vocês tomarem cuidado com isso. Olha a diferença entre os dois casos que eu vou apresentar para vocês. Se eu pedisse para vocês resolverem esse sistema, o que é resolver o sistema? Achar o valor do x, do y e do z pelo método de Gauss, qual seria o primeiro procedimento? Vocês iriam montar uma tabela. Numa coluna da tabela, vocês iriam colocar a matriz dos coeficientes, como está colocado aqui. E, no último, vocês iriam colocar os números dependentes. Essa forma de montagem, pessoal, é quando eu quero calcular o sistema.
Agora, quando eu quero calcular a matriz inversa, aqui você não vai colocar os números sozinhos. Vocês vão lembrar de uma propriedade muito importante das matrizes inversas que diz o seguinte: uma matriz multiplicada pela sua inversa me oferece como resultado a matriz identidade, ou vice-versa. Se eu pegar a matriz inversa, multiplicar pela matriz que eu coloquei, eu também vou obter a matriz identidade. Então, como nós queremos encontrar a matriz inversa da matriz dos coeficientes, o processo de montagem é esse daqui. Coloca-se a matriz que eu quero achar a inversa, no caso a matriz dos coeficientes, a matriz dos coeficientes, e do outro lado nós colocamos a matriz identidade. Aqui, ó. Para quem não lembra, o que é uma matriz identidade? É uma matriz onde toda a coluna principal dela vale 1 e o restante dos elementos vale 0. Então, agora é só a gente brincar. Então, vamos lá, vamos tentar resolver e achar essa matriz aqui. Primeira coisa, pessoal, quando vocês forem achar uma matriz inversa, o primeiro elemento nosso é chamado de elemento multiplicador. Então, esse primeiro elemento aqui, esse 2 no caso, é o elemento pivô nosso. E a partir dele a gente encontra o elemento multiplicador. Se você fosse calcular conforme está aqui, olha quem seria o multiplicador. Pelo método de Gauss, o nosso objetivo é zerar todos os elementos que estão abaixo do primeiro. Quem é o multiplicador? Você teria que zerar o 1 e teria que zerar o elemento número 3. O nosso primeiro multiplicador aqui seria o número da linha que eu quero zerar dividido pelo pivô. 1 dividido por 2 daria meio. Aí vocês trocariam o sinal de positivo para negativo. Troca esse sinal para conseguir fazer o quê? Que zere-se esse número. Esse número multiplicador deu um número com vírgula. Só que existe um macete nesse exercício que faz com que você fuja da vírgula. Se um dos elementos da coluna que eu for zerar for 1, é vantagem eu colocar o elemento pivô como 1. Para isso eu troco as duas colunas. Então olha o que foi feito aqui, pessoal. Pegou-se a primeira linha, essa primeira linha aqui, mandei para baixo, peguei a segunda linha e mandei ela para cima. Quando eu faço isso, o elemento pivô, que era 2, desce. E o elemento de baixo que eu ia fazer virar 0, sobe e vira 1. Aí eu transformo o meu elemento pivô em 1. E todos os meus multiplicadores passam a ser um número diferente de vírgula, passa a ser um número inteiro, ficando mais fácil de trabalhar com o exercício. Como que eu acho, então, o meu primeiro multiplicador, que vai fazer o 2 virar 0 e o 3 virar 0? Como a gente viu, para achar o multiplicador, eu pego o número da linha que eu quero zerar, divido pelo pivô, 2 dividido por 1 dá 2, e troco o sinal. Então, esse multiplicador aqui vai ser igual a menos 2. Então, eu vou multiplicar todo mundo dessa linha por menos 2. Bom. Então, vai ficar menos 2 mais 2, 0. A primeira linha eu vou copiar ela igual, porque a gente não vai utilizar ela, a gente só vai utilizar a multiplicação. Agora, a minha nova segunda linha será 0, multiplicando aqui, ó, 0 mais 1, 1,
Faz aqui, ó, 5 vezes menos 2, menos 10. Soma menos 10 com 6, dá menos 4. Ali vai dar 0 vezes menos 2, dá 0. 0 com 1, dá 1. Menos 2 com 0, dá menos 2. E 0 com 0, dá 0. Então, a primeira linha a gente acabou com ela. Agora, vamos fazer o mesmo processo para a segunda linha, rapaziada. O objetivo na segunda linha é acabar com o 3. Fazer o 3 se tornar 0. Para isso, o que eu faço? Eu acho o multiplicador. Como que eu acho esse multiplicador? Pego o número da linha que eu quero zerar, no caso 3, divido pelo pivô. 3 dividido por 1, 3. E troco o sinal, porque aí eu consigo cancelar. O inverso de 3 é menos 3. Então, eu vou multiplicar tudo por menos 3. Então, agora, zerando o 3, teremos, ó, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Soma com 3, ó, dá 0. Aí faz 0 vezes menos 3, 0. 0 mais 4, 4. Menos 15 mais 0 dá menos 15. O restante, ó, 0 vezes menos 3 dá 0. 0 com 0 dá 0. Aqui vai dar, ó, menos 3 mais 0, pessoal. Menos 3 mais 0, menos 3. E o último, 0 com 1, 1. Pronto, nosso primeiro objetivo a gente concluiu. A gente pegou todos esses elementos que estavam abaixo do pivô e fizemos esses elementos virarem 0. Ó, o pivô está aqui, abaixo dele virou 0. Agora, para descobrir o próximo elemento pivô, eu olho na diagonal. Então, o próximo elemento pivô nosso é 1, e o nosso objetivo, a nossa meta, é fazer o elemento que está abaixo dele virar 0. Eu preciso fazer o 4 se tornar 0. Como agora eu vou mexer na terceira linha, a primeira linha e a segunda linha, eu copio elas. Então, vai ficar 1, 0, 5, 0, 1, 0, 0, 1, menos 4, 1, menos 2 e 0. Achando aqui quem é o nosso multiplicador. O elemento da linha que eu quero zerar é o 4. Divide por 1. 4 dividido por 1, 4. Inverte o sinal, menos 4. Então, o nosso multiplicador agora vai ser o menos 4. Então, multiplica tudo por menos 4. Então, ficou 0 vezes menos 4 dá 0. Com 0, 0. Ó, 1 vezes menos 4, menos 4. Com mais 4, 0. Conseguimos fazer isso virar 0. 4 vezes menos 4 dá mais 16. De mais 16 tira 15, fica 1. Aqui dá menos 4 com 0. Menos 4. 8 tira 3. 5. E 0 com 1, 1. Observe que a gente quase acabou o nosso exercício. Ó. Pelo método de Gauss, se a gente olhar aqui, todos os elementos abaixo dessa nossa diagonal principal estão iguais a 0. E o que eu tinha aqui como matriz identidade no começo não é mais uma matriz identidade. Pronto. Vocês quase chegaram no resultado. Então, está aqui o nosso exercício.
Qual é o passo final que ficou faltando a gente terminar na sala, rapaziada? Para descobrir quem é a matriz inversa, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão chamar a primeira coluna de x1, a segunda coluna y1, a terceira coluna z1. E vai resolver o sistema dessa coluna com a nossa primeira coluna. Então, essa primeira matriz que está de verde, eu resolvo com a nossa primeira coluna. Essa matriz que a gente está observando aqui, ó, será a nossa matriz inversa. Esse valor que eu encontrar x1, y1 e z1 será o quê? A nossa primeira coluna da matriz inversa que eu estou procurando. Que vai vir aqui, ó, onde está de amarelo. Então, observe o que eu fiz. Se eu chamar aqui de x1, y1 e z1, eu terei 1x1, 0y1 e 5z1 igual a 0. Depois, y1 menos 4z1 igual a 1. E z1 igual a menos 4. Então, eu passo a ter esse sistema aqui. Resolver esse sistema é fácil, me traz o resultado do z1, y1 e x1. Quem que é o nosso z1? Já está na cara, ele já dá automático. z1 vale 4. Eu quero encontrar o y1. Pula para a equação de cima, ó. y1 menos 4z1 é igual a 1. Como z1 aqui vale menos 4, vai ficar y1 mais 16 é igual a 1. Então, y1 vai ser igual a menos 15. Então, já encontrei esse outro valor aqui, ó. Agora, falta encontrar o x1. É só substituir aqui, ó. x1 mais 5 vezes z1, então 5 vezes menos 4 é igual a 0. Então, x1 menos 20 é 0, x1 é igual a 20. Então, aqui tenho 20. Achei a primeira coluna da matriz inversa. Agora, vamos achar a segunda coluna da nossa matriz inversa. Aí, em vez de chamar para achar a segunda coluna, eu chamo esses elementos de x2, y2 e z2. Por isso, 2, segunda coluna. Só que em vez de pegar essa matriz e colocar com a primeira, agora eu faço ela com a segunda coluna. Então, quando eu faço com a segunda coluna, eu encontro os elementos da segunda coluna da matriz inversa. Agora é só resolver esse sistema. Já temos que o Z2 vale 5. Se vocês observarem aqui, ó. Z2 é igual a 5. Agora a gente olha com essa coluna. Percebe que o sistema ficou o mesmo, o que alterou foi esses valores, ó. 1, menos 2 e 5, ó. 1, menos 2 e 5. Então, Z2 vale 5. Já tenho meu 5 aqui. Com essa equação de cima, eu consigo achar o y2. y2 menos 4 vezes 5, que é o valor do Z2. Então, y2 vai ser... Passa para lá como mais 20, então vai ficar y2 é igual a menos 2 mais 20. y2 é igual a 18. Coloco 18 aqui. E finalizando, sobe uma equação para achar o x2. Então, vai ficar x2 mais 5 vezes z2. O nosso z2 vale 5. Então, 5 vezes 5 é igual a 1. 5 vezes 5 é 25. Passando 25 para lá, 1 menos 25 dá menos 24. Pronto, temos a nossa segunda coluna, que é essa daqui, ó.
Por último, para achar a terceira coluna, você pega toda essa matriz dos coeficientes e resolve o sistema igualando com a terceira coluna. E aí, como é a terceira coluna, chamamos de x3, y3 e z3. Agora, o nosso sistema está igual a 0, 0 e 1, que são os valores dessa terceira coluna. Resolvendo esse sistema de cara, temos o valor do z3. z3 vale 1. y3 menos 4 vezes 1 é 0. Então, y3 é igual a 4. E por último, x3 mais 5 vezes z3. Ó, nosso z3 vale 1, pessoal. Então, vezes 1 igual a 0. Então, x3 é igual a menos 5. Então, achei aqui a terceira coluna. Com esse processo todo, a gente conseguiu descobrir quem é a nossa matriz inversa. Então, a matriz que a gente tinha inicialmente, que é essa matriz chamada de matriz dos coeficientes, quem é a inversa dela? Utilizando o método de Gauss, todo esse algoritmo, todo esse processo iterativo, nós encontramos a matriz inversa, que é essa daqui. Como que eu verifico se está certo? É importante você saber fazer isso na prova. Utilizando a propriedade que acabamos de comentar. Quando eu pego uma matriz, multiplico pela inversa dela, que a gente acabou de encontrar, eu tenho que ter como resultado a matriz identidade. Se isso acontecer, isso aqui, ou se isso daqui acontecer, o nosso exercício está certo. Então, isso é uma poderosa e importante ferramenta da álgebra linear. Para introduzir, vamos lá. Como que eu calculo a multiplicação de matrizes? A gente pega a primeira linha e multiplica pela primeira coluna. Aí você soma esses valores. Ó, primeiro número multiplica o primeiro número. Segundo número multiplica o segundo. E terceiro multiplica o terceiro. Então, ó, o 2 multiplica o 20. 2 vezes 20, 40. O 1 multiplica o menos 15. 1 vezes menos 15 dá menos 15. E o 6 multiplica o menos 4. 6 vezes menos 4 dá menos 24. Está aqui, linha com coluna. Aí você faz esse processo toda vez. Agora, essa linha multiplica a segunda coluna. Então, vai ficar o 2 com menos 24, que vai dar menos 48. O 1, que vai multiplicar o 18 agora, que vai dar mais 18. E o 6, que vai multiplicar o 5, que vai dar 30. E o mesmo processo, pega a primeira linha, multiplica agora pela terceira coluna. Aí a gente encontra quem é o terceiro elemento. Aqui não coube, ó, vou fazer aqui fora. O 2 multiplica o menos 5, vai dar menos 10. O 1 multiplica o 4. E o 6 multiplica o 1. E aí vocês vão fazer esse processo toda vez. Só para encargo, tirar a nossa dúvida, vamos ver se a gente está chegando nos resultados que pretendemos. Olha aqui, ó. 40 menos 15 menos 24. Menos 24 com menos 15 vai dar menos 39. Com mais 40 dá 1. Olha aqui, está saindo a matriz identidade. 30 com 18 é 48. Tira 48, dá 0.
6 com 4 é 10. 10 menos 10 é 0. E se fizer tudo isso, vamos chegar na matriz identidade. Ó, fazer mais uma para vocês verem o processo. Agora, para descobrir os seus outros elementos, pega-se a segunda linha e multiplica a segunda linha por todas as colunas. Primeira coluna, depois segunda coluna e terceira coluna. Com a primeira coluna vai ficar 1 vezes 20, dá 20. 0 vezes menos 15, dá menos 15, dá 0. E 5 vezes menos 4 dá menos 20. Olha lá, menos 20 com mais 20 deu 0. Ó, a matriz está formando. Agora pega essa coluna, essa linha e faz com a segunda coluna. Com esse elemento, com esse e com esse. Vai ficar 1 vezes menos 24 dá menos 24. 0 vezes 18 dá 0. E 5 vezes 5 dá 25. 25 tira 24 dá 1. Tá aí. Agora pega essa linha e faz com a última coluna. Então, 1 vezes menos 5 dá menos 5. 0 vezes 4 dá 0. E 5 vezes 1 dá 5. Vai lá, 5 menos 5, 0 também. E aí, vou deixar para vocês tentarem fazer, porque eu acho que vocês já pegaram a ideia. Vocês vão pegar essa última coluna, essa última linha da matriz, e vai multiplicar com a primeira coluna, igual a gente fez, depois com a segunda coluna e depois com a terceira coluna. Resolvendo cada continha dessas, vão obter como resultado aqui embaixo 0, 0 e 1. E aí a gente verifica que temos como solução a matriz identidade. Então isso é uma forma, pessoal, de vocês tirarem a prova real do exercício. Quando vocês multiplicarem uma matriz pela sua matriz inversa, vocês vão obter a matriz identidade. Agora só um comentário, pessoal, que é importante. Vocês perceberam aqui que a matriz pela inversa deu a identidade. E a inversa pela matriz também deu identidade. Você poder trocar a ordem dessas matrizes só ocorre quando é ela pela inversa. Não é qualquer matriz que eu posso trocar a ordem e obter o mesmo resultado. Por exemplo, suponha que eu tenho uma matriz assim, ó. 1, 3, 5 e 4. Multiplique essa matriz, por exemplo, por 0, 1, 4 e 7. E aí eu vou ter um resultado aqui. Vamos inventar um resultado aqui. Vamos supor que isso aqui dá menos 1, 0, 2 e 3. Você pegou essa matriz e multiplicou por essa. Se você inverter essa matriz, se você colocar aqui a 0, 1, 4 e 7, multiplicar essa matriz por 1, 3, 5 e 4, você trocou a ordem dos fatores. Não vai dar como resultado menos 1, 0, 2 e 3. Não significa que dá o mesmo resultado. Então, multiplicar matrizes não é uma multiplicação igual números inteiros. Os números inteiros eu posso multiplicar, ou nos números reais a gente pode fazer. 2 vezes 3, vou lá e obtenho como resultado 6. É a mesma coisa de 3 vezes 2, que dá 6. Para matrizes, não. Em matrizes, isso só é válido quando eu pego uma matriz e multiplico pela sua inversa. E a sua inversa eu posso multiplicar por ela mesma. Isso só vale nesse caso. Nos outros casos, essa propriedade não é válida. Então, eu espero que essa propriedade tenha ficado bem clara para todo mundo. Um bom sábado para vocês e bons estudos, pessoal.